Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilo, né? Galera, olha só, hoje a gente vai começar a falar aqui um pouquinho, né, sobre aquela parte que ficou faltando, né, sobre as últimas aulas, que é justamente o restinho da aula 9 e aquela aula 10 que eu falei para vocês que seria importante vocês ficarem atentos. Lembrando que já existe, né, para vocês à disposição no Blackboard o material dessas aulas, tá certo? Tanto a aula 9 quanto a aula 10 já estão disponibilizadas e além disso ainda temos à disposição de vocês um questionário, tá certo? O questionário está bem bacana, eu fiz com todo carinho, todo cuidado, então eu li as questões todas, respondi, vi se tinha alguma pendência e também cuidei para que o nível das questões não ficasse além do nível da aula. Obviamente que nem tudo a gente consegue resolver dessa forma, né, de ter questões todas perfeitinhas, organizadas. Então, eventualmente, na hipótese em que vocês verifiquem assim, essa questão aqui está complicada, não consegui verificar no material da aula do professor e tal, veja, não vai ser algo essencial para resolver a questão, já estou avisando. Mas ainda assim, eu fiz questão de fazer constar para vocês desse material, das questões, tá certo? Do questionário, todas as justificativas daqueles itens considerados um pouco mais complexos, tá certo? Ainda assim considerados complexos, não por você, mas por quem fez a prova, tá certo? Então, assim, cuidado, tá bom? Deem uma olhada, se eventualmente verificarem que a questão está num nível um pouco mais elevado, é só dar uma olhada no gabarito, e lá no gabarito vocês vão verificar a justificativa para a questão. Não é nada de muito complicado, mas como vocês sabem, né, a gente não tem a oportunidade aqui de aprofundar tanto nessas ações constitucionais que são estudadas e que vão ser cobradas na nossa provinha, né? Lembrando mais uma vez, nossa provinha aí será a próxima semana, né? Vai ser um negócio bem legal, um nível razoável. Lembro a vocês novamente, né, que a prova vai ter 13 questões ou 15 questões mais ou menos objetivas e uma questão discursiva. A questão discursiva, mais uma vez, será retirada daquilo que a gente chama de objetivo de aprendizagem. Lembrem, não necessariamente será objetivo de uma das aulas, somente de uma das aulas. A gente pode mesclar isso daí da aula 9 com a aula 10, pode ser só da aula 9, pode ser só da aula 10, tá certo? Da aula 9 até indiquei qual seria a questão mais provável de cair. E quando falarmos de aula 10, a gente vai realmente, né, adotar aqui uma tática melhor para poder acertar direitinho aquilo que vai ser cobrado na prova. Então, galera, desejo a vocês uma excelente aula, né? E vamos começar a nossa brincadeira aqui na aula 9. Recapitulando, né, nós estávamos estudando na última aula essas ações, né, constitucionais, remédios constitucionais. E eu quero que vocês gravem na cabecinha de vocês. Remédio constitucional, ações constitucionais são verdadeiras garantias constitucionais. Então lembrem, artigo 5º da Constituição Federal, vocês têm lá direitos e garantias fundamentais, tá certo? Vou até abrir aqui para vocês, para que a gente não fale nenhuma besteira, né, nenhuma loucura, mas aqui. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Capítulo 1, dentro do título 2, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, sempre que eu estiver falando de garantias fundamentais, eu vou estar tratando de ações, mecanismos, instrumentos, né, para fazer valer esse rol de direitos, né, que nós temos aqui previsto no artigo 5º. Lembrando que o rol de direitos não é um rol pequeno, é um rol bastante extenso, até porque a nossa Constituição é do tipo prolixa, e a gente já tinha tratado disso, né, que a partir do segundo pós-guerra, né, nós tivemos a concretização na Constituição de vários países, né, desses direitos fundamentais, sobretudo aqueles direitos que decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. Belezinha? Então a gente tem essas garantias fundamentais como um instrumento garantidor desses direitos. Então quando a gente fala dos direitos e garantias fundamentais, obviamente as garantias são os instrumentos, a forma que nós poderemos utilizar para fazer valer esses direitos que estão previstos aqui na Constituição. Tranquilo? É algo bem simples, né? A gente já tinha tratado disso um pouquinho na aula passada. Então, galera, a gente vai voltar aqui, né, para a ação de habeas data. Até porque a ação de habeas corpus nós já tínhamos estudado. Então, minha gente, habeas data, cuidado, cuidado, cuidado. Nas questões são várias as vezes em que se cobra praticamente a literalidade desse artigo 5º, inciso 72. Que fala o seguinte: será concedida a ação de habeas data, né, em duas hipóteses. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes. D. Registro ou banco de dados de entidade governamental de caráter público. Então a gente tem que guardar esse primeiro ponto, né?
Tranquilo, galera? Então vocês conseguem ver, né, como eu coloquei aqui em cima, dois dados, né? Entidades governamentais e de caráter público. Lembrando, o que nos interessa aqui é que a informação seja de caráter público e não um banco de dados propriamente, né, seja de órgão público ou então de uma pessoa jurídica de direito público, melhor dizendo, né? O que importa, portanto, é que essa informação seja acessível ao público em algum momento, tá certo? E a hipótese B colocada aqui para vocês trata da retificação. Cuidado que retificação é diferente de ratificação. Inclusive, isso foi cobrado em uma prova, né, recentemente. Eu fiquei, pô, não acredito que cobraram um negócio desse, é um absurdo, né? Porque é como se o camarada não tivesse criatividade na hora de escrever uma questão. Retificar, ratificar. Pô, tem tanta coisa para falar, né, bicho? Por que foi inventado de fazer a questão nessa distinção aí? Desnecessário. Mas, de todo modo, galera, retificação significa correção, corrigir informação. A informação estava errada, eu fui lá e ajustei. Então, olha só, para retificação de dados, quando não prefira fazer por processo sigiloso judicial administrativo. Então, ainda que eu tenha essa possibilidade de fazer essa retificação através de um processo judicial, né, ou administrativo, eu posso ingressar com ação de habeas data. Porém, muita atenção, muito cuidado com relação àquele requisito que eu já tinha mencionado para vocês. Para que eu possa ingressar com essa ação de habeas data, há uma necessidade, e é interessante vocês anotarem, né, há uma necessidade de recusa, tá certo? Por parte da autoridade coatora dessas informações ou então desse ajuste. Então a recusa, a prova da recusa é algo essencial, indispensável, né, como pressuposto dessa ação. Então vocês podem deixar anotado. Existe a prova da recusa. Cuidado, a prova da recusa não se confunde, e aí a gente vai deixar anotado, né? A prova da recusa não se confunde com o esgotamento da via administrativa. Vou deixar aqui no quadro, olha só. Então, galera, olha só. Prova da recusa, diferente de esgotamento da via administrativa. Eu sei que está um pouquinho claro aí, né, por causa do sol que eu estou precisando colocar para fazer a gravação do vídeo, né, infelizmente bem amador. Mas, veja só. Prova da recusa e aqui esgotamento da via administrativa. Esgotamento da via administrativa é considerado, cuidado, fator irrelevante. Não é interessante para a gente, não é pertinente à nossa matéria. O que importa é a prova da recusa por parte da autoridade coatora. Solicitei a informação, a autoridade disse, não vou lhe dar não. Se isso estiver por escrito, resolve muito facilmente para poder ingressar com a ação de habeas data. Agora, a necessidade de esgotamento da via, a necessidade de eu seguir em todas as instâncias recursais da via administrativa? Não. Então a gente vai fazer o seguinte. Beleza? Risca isso daí, porque isso daí não é essencial para a gente, inclusive totalmente desnecessário. Você só precisa provocar a via administrativa. Provocada a via, beleza, você já preencheu esse pressuposto e você já pode ingressar com ação de habeas data tranquilamente. Lembrando que essas ações aqui colocadas, essas ações ditas mandamentais, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, todas elas, tá certo, tem um rito mais célere, rápido, sumário. Então, cuidado com essa informação. Todas têm um rito mais rápido, sumário. Beleza? Então, gente, vamos seguir aqui para o slide 7 da aula 9. Ele fala para a gente que a regulamentação do habeas data está na Lei 9.507. E essa Lei 9.507 traz para a gente a informação maravilhosa, que é o quê? Uma terceira hipótese de cabimento. Lembra que a gente falou de duas? Assegurar informação, retificação. E a terceira hipótese, vocês vão conseguir enxergar aqui no slide 9 da aula 9. A terceira hipótese fala de que assegurar a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável, tá certo? Galera, perceba que aqui eu não estou querendo corrigir, eu não estou querendo conhecer a informação, eu simplesmente estou querendo o quê? Acrescentar
informações. E o detalhe é que essa terceira hipótese ela é muito cobrada em prova, porque, mais uma vez reitero, aqui a gente não está tratando de uma hipótese prevista na Constituição, não. A Lei 9.507 ela ampliou o cabimento dessas hipóteses, ampliou o cabimento da ação de habeas data, criando essa terceira hipótese, tá certo? Então, como não é algo que está previsto expressamente na Constituição, é comum ser cobrado em prova, porque nem todo mundo lê a lei do habeas data, tá certo? Agora a Constituição o cara vai ler. Aí imagina que só tem esses dois, mas na verdade nós temos ainda esse terceiro caso, e esse terceiro caso é realmente importante para nós. Então vamos lá. Recapitulando, né? Lei 9.507 trata da ação de habeas data, tá certo? A legitimidade para essa ação ela é bastante ampla, podendo ser impetrada por qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica, tá certo? Pessoa nacional, estrangeiro, irrelevante para nós. E também é uma ação personalíssima, tá certo, galera? Ação personalíssima para a gente significa basicamente o quê? Que eu só poderei ingressar com esta ação em benefício próprio. Cuidado com esse termo, personalíssimo. Sempre que a gente usa o termo personalíssimo, significa que não é possível, tá certo? A transferência da titularidade para uma outra pessoa, para que essa pessoa venha exercer em nome alheio. Então, a ação de habeas data só pode ser exercida em nome próprio. Eu só posso impetrar habeas data em benefício próprio, tá certo? Agora, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação um pouco diferente daquela que se habitua, né, a utilizar do termo personalismo. Por quê? Vamos colocar aqui no quadro. Olha só, como eu tinha falado, personalismo está relacionado ao que? Uma situação onde eu não posso simplesmente transferir a titularidade para outrem para que esse rapaz aqui exerça em nome alheio o direito dele. Então não admite, tá certo, uma substituição aqui do processo, pelo menos não em regra. O Supremo abriu uma exceção. Vamos lá. Olha, galera, aqui. Cabe sucessão processual em caso de ação que já esteja em curso por sucessores, tá certo? Então, basicamente é o seguinte, o camarada tem lá uma esposa, casado direitinho, tudo certinho, tem filhos, tudo mais. Ele vem a ingressar com essa ação de habeas data, por qualquer motivo que seja. E, eventualmente, ele vai lá e morreu, esticou as canelas, bateu as botas, tá bom? O que é que vai acontecer? Essa ação morre. Se fosse propriamente aqui uma ação personalíssima, ou seja, ao pé da letra, sem exceção nenhuma, não poderia caber o quê? A sucessão processual. Só que o Supremo disse o contrário, ele abriu uma exceção dizendo que cabe a sucessão processual se eventualmente acontecer aqui morte do indivíduo, tá certo? Outra coisa, se eu estou dizendo que a ação é personalíssima, cuidado, não tem como caber a historinha do habeas data coletivo. Direito coletivo a gente vai usar muito em quê? Ação civil pública, ação popular e mandado de segurança coletiva. Essas ações existem propriamente essa titularidade coletiva. As demais aqui colocadas não, tá certo? Então cuidado, habeas data coletivo, fora de cogitação, vocês não têm como admitir isso aqui como sendo possível. Vamos aqui para o slide 8, né, galera? Legitimidade passiva, cuidado para não confundirem legitimidade passiva nessas ações mandamentais com a tal da autoridade coatora. A autoridade coatora é justamente a autoridade que realizou a coação, a pessoa que foi lá e diretamente acabou infringindo o seu direito. Agora, essa criatura, esta pessoa, essa personalidade aí, ela vai figurar como polo passivo, como réu? Não. Somente vai figurar como réu quem seja a pessoa jurídica a quem ela integra. Então, digamos que eu seja, por exemplo, um determinado funcionário do Serasa.
a quem eu cheguei, conversei e solicitei informação sobre uma possível inscrição indevida. Se esse funcionário vai e diz, não vou prestar essa informação porque não é direito seu e pronto, aquilo ali já é suficiente para ingressar com a ação de habeas data, porque houve a negativa, eu tenho a prova dessa negativa, mas eu não vou ingressar com ação contra esta autoridade coatora, mas sim contra a pessoa jurídica a quem ela pertence, que no caso seria quem? SPC Serasa, o órgão de proteção ao crédito aí da vida, né, que fez a inscrição indevida. Beleza? Show, né? Maravilha. Então vamos seguir. Aqui a gente diz, órgão ou entidade detentor das informações, a autoridade coatora é mero representante, a legitimidade passiva não depende do órgão da entidade, mas do caráter público das informações, algo que a gente já tinha falado, né? Então aqui como exemplo eu coloquei para vocês, entidades governamentais podem figurar como sujeito passivo, pessoa jurídica de direito privado, SPC Serasa, banco de dados, com banco de dados aberto ao público, partido político e universidade particular. Então, galera, para ser cabível a habeas data, não há necessidade de ingressar contra uma pessoa jurídica de direito público ou contra um órgão público. Basta que essa informação que esteja sob a detenção de alguém possa se tornar pública. Então, se essa informação é própria, pessoal, minha, informação minha, aí sim é cabível. Cuidado também com as hipóteses de não cabimento do habeas data. Tem inclusive várias questões sobre isso no material que vocês têm à disposição para fazer prova. Então, por exemplo, se eu desejo obter uma certidão de um processo, e esse processo é meu, perceba que eu não vou ingressar com habeas data, eu vou entrar com mandado de segurança, porque o que eu quero não é informação minha, é uma certidão. Então, sempre está relacionado ao que? Obter informações pessoais, tá certo? Informações, não é certidão, não é uma carteira, não é um relógio, não é nada. É somente informação, tá certo? Se estiver relacionado à informação, habeas data. Se não for informação, mas outra coisa que eu desejo, que está num banco de dados público, aí o instrumento adequado é o residual, chamado mandado de segurança, beleza? Cuidado porque também existe um posicionamento jurisprudencial que trata de situações envolvendo direito tributário. Se for informações suas próprias relativas a tributos, cabe habeas data sem qualquer problema, tá certo? Fechado isso daí? Eu estou falando isso aprofundando um pouquinho mais, até porque eu vi que isso foi cobrado em questão de concurso, tá certo? Salvo engano, eu coloquei uma questão dessas para vocês. Mas se não tiver, também não tem problema, é só um conhecimento extra de entendimento de jurisprudência que vale a pena vocês gravarem, tá certo? Gente, seguinte, banco de dados de caráter público, a gente já falou aqui o que significa, né? Basta que essa informação seja acessível ao público. Eu coloquei para vocês aqui o teor do... acho que é artigo 7º, né, que é justamente o conceito de banco de dados, diz o seguinte: informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Beleza? Então, com relação a essa informação aqui, eu quero só que vocês gravem o seguinte: a informação ela precisa ser de uma natureza pública, ou seja, a informação possivelmente acessível ao público. Tá certo? Não precisa estar num banco de dados de natureza pública. Banco de dados de uma pessoa jurídica de direito público. A informação precisa ser pública. Beleza? Então isso daí eu acho que é bem tranquilo, tá certo? Vocês têm aqui ao lado alguns artigos que eu fui transcrevendo para ajudar na compreensão do material. E a gente vai aqui para a questão do objeto, né? O que é que se pretende proteger com a ação de habeas data. Galera, só um instantinho. Objeto está aí colocado para vocês: total direito à privacidade, acesso à informação, que são nada mais do que direitos fundamentais previstos aí no artigo 5º, né, como já fizemos questão de deixar o registro no material, tanto no artigo 5º, inciso 10º, quanto no inciso 14 e 33 da Constituição. Cabimento, né, lembrando que existe uma terceira hipótese de cabimento, que foi aquela que a gente já tinha falado, né, anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mais justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável, tanto faz. E a gente tem as outras duas hipóteses que a gente já também tinha tratado, então eu não vou ficar aqui perdendo tempo repetindo informação, a gente vai simplesmente o quê? Adiantar. Cuidado com um detalhe. Com relação a essa terceira hipótese, né, que foi a de anotação de informações extras, né,
Aqui tem uma observação doutrinária, tá certo? Que diz o seguinte: não pode ser em razão de mero capricho. Deve demonstrar que a ausência daquela informação pode gerar dano concreto de ordem material ou moral. Então, tem que ser algo sério, relevante, no que diz respeito a essa terceira informação aí. Com relação ao interesse de agir, galera, artigo 8º, cuidado. Relacionados aos aspectos de necessidade, necessária, a intervenção estatal para obter a tutela, se não for necessário, não cabe o habeas data, e também a adequação, melhoria possível, né, a uma real melhoria da situação concreta, como sendo essa ação como sendo possível, cabível e necessária, aí de fato a gente tem o interesse de agir preenchido, tá certo? Com relação ao pressuposto, eu recomendo vocês voltarem aí no slide 2, porque lá no slide 2 a gente tem o que? Os objetivos de aprendizagem. E nesse terceiro objetivo de aprendizagem está aqui a resposta. Pressuposto: resistência à pretensão formulada pelo autor no âmbito extrajudicial. Não demanda esgotamento da via administrativa, pois isso violaria o princípio da inafastabilidade. Então, gente, percebam. A questão do esgotamento da via administrativa é que funcionaria como violador do princípio da inafastabilidade. O que eu preciso é somente um pressuposto processual, que é provocar a via. Esgotá-la, jamais. Beleza? Então, gente, eu acredito que é isso que havia de mais relevante a ser tratado aí nessa aula, aula 9, e a gente segue aqui para a análise da aula de número 10, tá certo? A aula de número 10, ela é bem interessante para a gente, deixa eu só voltar aqui que eu acabei mexendo. Ela é bem interessante para a gente porque trata também de dois outros mecanismos processuais. Um de extrema relevância, o outro de uma relevância intermediária. Sendo que esse de relevância intermediária se dá assim porque a sua fase procedimental não tem uma lei específica. Ao contrário, quando a gente trata do mandado de injunção, deve-se necessariamente observar o procedimento previsto na lei do mandado de segurança. Tranquilo? Então é isso, né? Vamos começar. Primeiro slide, na slide 1 aqui colocado para vocês, trata do seguinte: diferenciar as hipóteses de não cabimento do mandado de segurança. Isso é algo muito relevante porque também é muito cobrado em prova, mas também porque na prática acontece muito dos advogados ingressarem com mandado de segurança para hipóteses similares a essas aqui e acabar o quê? Sendo reputado um mandado de segurança fora das hipóteses de cabimento, né? Então vamos lá. Informar quais são os direitos que, ao não serem regulamentados, autorizariam impetrar mandado de injunção. Vocês vão logo saber, né, que direitos relacionados à cidadania. Beleza? O que mais? Raciocinem aí. Vocês se lembram disso de direito constitucional 1? Lembra ou não lembra? A gente lembra do seguinte, eu lembrei CSN. Tá certo? Cada um inventa uma forma de lembrar. Cidadania, soberania e nacionalidade. Então vocês gravem da forma que entenderem melhor, mas esses três direitos aí são considerados o quê? Hipótese de cabimento aí do mandado de injunção. Eu posso entrar com mandado de injunção para regulamentar situações que a ausência normativa prejudica direitos relacionados à cidadania, soberania e nacionalidade. Tá certo? Terceira hipótese aqui colocada, né, de objetivo de aprendizagem, é diferenciar as teorias concretistas das teorias não concretistas em mandado de segurança. De longe, esse é o aspecto mais importante dentro dos objetivos de aprendizagem. Teoria concretista e não concretista trata justamente de hipóteses em que aqui eu falei de mandado de segurança, mas é mandado de injunção, certo? A gente tem um material de vocês, mandado de injunção, vou até ajeitar aqui o meu também. Diferenciar teorias concretistas e não concretistas em mandado de injunção, porque na verdade o que a gente tem que discutir é se esse mandado de injunção, quando for provido, pode ou não regulamentar a situação onde a norma estava ausente, porque o mandado de injunção ele se presta a isso, a sua função é esta: regulamentar vácuo normativo. Eu tenho uma previsão de um direito, tá certo? Mas esse direito não está regulamentado. Então, para eu fazer valer esse direito, eu preciso o quê? De uma regulamentação. E o mandado de injunção vai funcionar para provocar o órgão legislativo para que ele venha a produzir a norma. E se eventualmente não produzir, como é que eu faço? Esse mandado de injunção pode regulamentar? A gente vai ver aí que existem justamente essas teorias concretistas e não concretistas.
concretizar ou não concretizar através do mandado de injunção, beleza? Vamos lá. Apontar quais as hipóteses em que não é cabível medida liminar em mandado de segurança, informar o prazo de cabimento do mandado de segurança. O prazo de cabimento já vai aí 120 dias, tá certo? Isso é algo muito besta, muito batido, mas que nem todo mundo guarda, né? Galera, continuando. Vamos aqui começar, né, a nosso terceiro slide. O terceiro slide fala aqui da Lei 12.016/09. Que lei é essa? É a lei que regulamenta o mandado de segurança e é justamente a lei que também será utilizada para regulamentar a fase procedimental do mandado de injunção. Tranquilo? Então a Lei 12.016/2009 é uma lei basicamente bem recente, né? Nós temos aí quase 8 anos, né, dela. E a dita lei, quando ela entrou em vigor, tá certo? Eu já estudava para concurso à época, eu percebi uma coisa, que foi o seguinte: essa lei ela trouxe, tá certo, em seu teor, praticamente todas as súmulas que já existiam do STF, do STJ, tá certo, sobre o assunto. Então, tudo que eu tinha de jurisprudência consolidada sobre mandado de segurança, eu implementei de fato na norma que trazia agora, né, a regulamentação atual sobre mandado de segurança. Então perceba que essa lei ela traz, tá certo, muito do que evoluiu o Supremo e o STJ sobre o cabimento do mandado de segurança. Então eu quero que vocês percebam isso. Eventualmente, quando vocês estiverem estudando as súmulas do STF e do STJ, sobretudo as mais antigas, né, as anteriores a 2009, vocês vão ver que teremos súmulas que simplesmente reproduzem o conteúdo de alguns artigos lá da lei do mandado de segurança. Mas isso aí é por motivos óbvios, né? Enquanto não tinha essa lei, a construção teórica aqui se deu através da jurisprudência. A gente foi atualizando o cabimento do mandado de segurança através da jurisprudência. E depois, quando a lei nova foi criada, ela já foi criada toda atualizada de acordo com esse entendimento jurisprudencial anterior. Beleza? Então vamos lá. Mandado de segurança, galera, está aqui colocado para vocês no inciso 69. Vou ler para vocês e a gente vai destacar alguns pontos interessantes. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo a gente já falou, né? Liquidez relacionada à questão do valor, né? De saber se esse valor do direito em si já é aferível, de fato, pela simples análise. Não precisa de um cálculo muito complexo, não precisa de uma fase de liquidação, eu não preciso produzir prova em torno disso. E a certeza do direito é aquele que se prova de pronto, através de provas pré-constituídas, tá certo? A gente já tem falado um pouquinho sobre isso. Sobretudo quando tratamos aí também de habeas corpus, já falamos um pouquinho de mandado de segurança impetrado por parlamentar, né? Naquele controle de constitucionalidade dito preventivo. Então, minha gente, tendo isso em vista, tá certo? Direito líquido e certo, a gente vai ver também agora essa segunda parte que diz o seguinte: o mandado de segurança ele é residual. O cabimento dele só acontecerá quando não houver, né, tutela possível através de habeas corpus ou habeas data, que é justamente essa segunda parte que está grafada aqui em vermelho. Continuando. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Então aqui, perceba que o dispositivo já nos traz a previsão de cabimento do mandado de segurança não somente contra órgão público ou pessoa jurídica de direito público, mas também contra particular que está eventualmente exercendo atribuições do poder público. É o famoso delegatário, né, do poder público. Então, minha gente, vamos lá. Tutelam-se direitos subjetivos violados por autoridade pública ou no exercício da função, cabendo, portanto, mandado de segurança contra particular. Pode ser preventivo, uma ameaça grave, séria, objetiva ou reparatório, tá certo? Tanto antes como depois da lesão. Admite-se a tutela individual e a tutela coletiva, mas como eu já tinha falado para vocês, tutela coletiva de mandado de segurança não nos interessa agora. Até porque para falar e vocês não compreenderem não adianta de nada. Seria interessante que vocês tivessem noções básicas, né, primeiramente, de direito do consumidor da parte coletiva, distinguir direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, saber como é que funciona a questão da legitimidade ativa extraordinária, para que a gente pudesse adentrar nessa perspectiva aí do mandado de segurança coletivo e compreendê-lo de uma forma mais adequada. Então, por hora, eu vou evitar cobrar isso de vocês. Se eventualmente tiver alguma coisa falando sobre mandado de segurança coletivo na prova, acreditem,
a questão é o item errado. Porque como a gente não estudou, simplesmente eu não posso cobrar, tá certo? Então, descarta mandado de segurança coletivo por hora. Por hora, vai nos importar somente o mandado de segurança de natureza ou índole individual. Sobre esse mandado de segurança individual, vamos lá. O sujeito ativo é o impetrante, é a pessoa que ingressou com a medida. Pode ser qualquer pessoa física, brasileiro, estrangeiro, pode ser inclusive uma pessoa formal, que não tem personalidade jurídica, né, como é o espólio, condomínio, massa falida, pessoa jurídica e também entes despersonalizados. Entes despersonalizados são aqueles que são dotados de personalidade judiciária. Então, duas coisinhas aí importantíssimas que vocês têm que ficar atentos aí sobre a questão da legitimidade ativa, né? Primeiro, posso ingressar sendo pessoa formal, espólio, condomínio, massa falida, não tem personalidade jurídica, e também podem ser entes despersonalizados, que têm personalidade judiciária. Pode até ter CNPJ, mas pessoa jurídica propriamente dita não são. Exemplo, chefe do executivo, mesa de casa legislativa, superintendência da administração pública, tá certo? Cuidado com isso daí, tá bom? Então, seguindo, galera, aqui no slide número 4, a gente tem ainda, né, sobre a legitimidade, né, o artigo 3º. O artigo 3º da Lei de Mandado de Segurança fala o seguinte: o titular do direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar a MS em favor do direito originário de seu titular, não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Em todas as turmas que isso aqui já foi ministrado, eu sempre falei o seguinte: vocês entenderam? Todo mundo diz, não entendi. O negócio aí está complicado, professor, que diabo esse camarada quer dizer com isso? Pessoal, esfria a cabeça, eu vou dar o exemplo, e isso vai começar a fazer sentido. Vamos apagar aqui o quadro. Seguinte, imagina que eu, tá certo, fiz um concurso público da vida, passei em 8º lugar, e o concurso tinha previsão para 6 vagas, certo? O que acontece? Chamaram os primeiros 6, eu fiquei na segunda suplência, tá certo? Não tinha mais vaga para ser chamado, mas como tinha cadastro de reserva, eu estava ali, esperando que eventualmente surgisse uma vaga e a administração me nomeasse. Felicidade, surgiu uma vaga, né? Tristeza, eu sou o 7º. Problema, nomearam o 17º, não nomearam o 6º, nomearam o 7º, nem o 8º, nem ninguém. Nomearam o 17º. Só que perceba, quem é que tem o direito líquido e certo a ser nomeado? Não era o camarada que estava na minha frente, não era o 7º lugar? Era, porque eu sou o 8º. Vou colocar até aqui no quadro, olha só. Beleza? 5 nomeados, coleguinha, eu, safado. Safado foi aquele que, de alguma forma, com alguma tática aí, né, conseguiu ser nomeado. Como é que faz para exercer esse direito? Porque se só tinha uma vaga, só quem tinha direito a ser nomeado era quem? Quem foi preterido de fato. Quem foi preterido de fato foi o 6º. Só que imagina que esse 6º lugar, ele já assumiu esse cargo, um cargo público qualquer, ele não tem mais interesse nesse concurso. Só que notem, imaginemos aqui que esse concurso público já está perto de expirar o seu prazo de validade. O prazo dele era 2 anos improrrogável, tá certo? Está aqui faltando, sei lá, 15 dias, 20 dias, coisa assim. O camarada que estava em 6º lugar, ele não tinha interesse algum, tá certo? Nessa nomeação. Eu já tinha assumido, né? Tô muito bem, obrigado, não quero. Como é que eu vou fazer para poder fazer valer meu direito, já que o interessado não quis, tal, ele não perdeu o prazo? A lei do mandado de segurança prevê para a gente o seguinte: se o titular do direito, do qual o meu dependa, tá certo? O meu direito, né, de ser nomeado depende que ele seja nomeado primeiro. Se esse titular do direito não exerce esse direito, não entra com mandado de segurança em até 30 dias, surge para mim o direito de ingressar com mandado de segurança, tá certo? Para que eu possa fazer valer esse meu direito. Então, olha só. Danadinho aqui tem 30 dias.
Perdendo esses 30 dias, o que é que acontece? Eu posso ingressar, tá certo, com o direito. Isso daí acontece não somente com relação ao concurso público, acontece também hipóteses em que a gente tem o indivíduo que foi preterido na ordem, né, de classificação lá de uma licitação também. O cara que estava imediatamente à frente dele seria o titular do direito líquido e certo, ele que deveria ingressar com a ação, mas se ele perde esse prazo, ele ultrapassa esses 30 dias, surge para mim o direito de ingressar com esse mandado de segurança em favor do direito originário, para que o cara fosse nomeado e ele, obviamente, desistisse da vaga, tá certo? Se ele desistir da vaga, eu seria o nomeado da vez, tranquilo? Então funciona dessa forma, da mesma forma que acontece no concurso, acontece numa licitação. Lembrando que a licitação nada mais é do que também um concurso, tá certo? Galera, vamos lá. Legitimidade passiva, tá bom? Artigo 1º, inciso 1º, perdão, artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 6º. Superiores hierárquicos devem ter praticado o ato, ordenado o ato específico e concretamente. Eu vou ler mais uma vez. Aqui do lado, tá certo? Eu coloquei também, né, o artigo 1º, parágrafo 1º e o artigo 6º. O artigo 1º, parágrafo 1º, coloca aqui quem deve figurar no polo passivo, quem deve ser réu. Réu, polo passivo não se confunde, pelo amor de Deus, com autoridade coatora. Então vamos lá, equiparam-se a réu, ou seja, autoridades para efeitos dessa... troquei tudo, de novo. Equiparam-se a autoridades para efeito dessa lei o representante de órgão de partido político, administrador de entidade autárquica, bem como dirigente de pessoa jurídica ou pessoas naturais no exercício de atribuições de poder público, somente no que disser respeito às suas atribuições. Cuidado, aqui eu estou falando de autoridade coatora, tá certo? Parágrafo 1º do artigo 1º trata, tá certo, de equiparação da autoridade coatora. Tá certo? A autoridade coatora não precisa ser somente aquela que integra uma pessoa jurídica de direito público ou órgão público. O parágrafo 1º do artigo 1º equipara a autoridade coatora diversos indivíduos aqui, tá certo? Representante de órgão de partido político, administrador de entidade autárquica, mais um bocado de coisa, como ele colocou aqui. Então aqui a gente tem autoridade coatora por equiparação, mas a autoridade coatora não se confunde com réu com legitimidade passiva, tá joia? Vamos lá. Artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual, será apresentada em duas vias de documentos com documentos que instruem a primeira, reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Minha gente, eu não sei se vocês conseguiram pegar aqui, mas o artigo 6º é extremamente elucidativo. Ele traz para a gente justamente o que? Ele traz justamente para a gente a explicação de que existe uma diferença entre a pessoa jurídica, que é justamente o réu, o legitimado passivo, e, por outro lado, a autoridade coatora, que obviamente será notificada para prestar informações, mas que não vai ser condenado porque não é réu do processo. Tranquilo? Vamos aqui para o slide 5. Autoridade no exercício da competência delegada. Súmula 510 do STF. Particular no exercício da função própria do poder público. Gente, esqueci um detalhe. Voltando aqui para o slide 4. Sobre legitimidade passiva, cuidado com o seguinte: superior hierárquico, ele só pode figurar como autoridade coatora se ele tiver realizado o quê? O ato de modo direto, tá certo? Ou ordenado de maneira concreta e específica. Mas, eu quero que vocês anotem para dar uma estudada em casa, até porque isso daí provavelmente não vai ser visto em faculdade, que é uma teoria, tá certo? Bem interessante, que é estudada quando se aprofunda mandado de segurança, tá certo? Vamos anotar aqui no quadro.
Teoria da encampação, galera. Essa teoria da encampação ela não vai ser cobrada de vocês agora. Eu até pensei em colocar um trabalho sobre esse assunto, tá certo? Mas aquilo que eu passei para vocês eu acho que é mais pertinente, é mais legal, considerando aqui a disciplina. Mas quem tiver interesse, dá uma estudada, pode até fazer uma pesquisa para publicar um artigo sobre essa disposição, considerando aqui o conceito que a gente tem de autoridade coatora, o que está previsto aqui na Lei de Mandado de Segurança sobre a autoridade coatora e o que é compreendido pela jurisprudência como autoridade coatora, segundo a teoria da encampação, e essa historinha do superior hierárquico. Porque em tese superior hierárquico ele não poderia figurar como autoridade coatora, porque ele não seria a autoridade de fato que executou a medida, tá certo? Mas eventualmente eu posso colocar esse indivíduo como autoridade coatora de acordo com essa teoria da encampação. Então ela é bem interessante e vale a pena vocês darem uma olhada, tá certo? É ótima também de entender, porque evitaria a extinção de diversas ações dessas aí de mandado de segurança, tá joia? Então vamos lá. Segunda hipótese, autoridade no exercício de competência delegada, essa súmula 510, né? Aí no slide 5. Particular no exercício da função própria do poder público, joia. E aí, galera, a gente tem dois dispositivos legais demais do lado, muito importantes. Primeiro deles, artigo 1º, parágrafo 2º, e depois a gente tem o artigo 5º. Essas duas hipóteses que estão colocadas aí, elas foram abordadas de maneira até bem aprofundada no questionário que eu disponibilizei para vocês. Veja só, a primeira delas fala o seguinte: não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresa pública e sociedade de economia mista e de concessionário de serviço público. Minha gente, é o seguinte, as empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionária de serviço público, elas têm atos de gestão comercial e também exercem atos de império. Atos de gestão comercial, elas estão ali trabalhando como se fossem entidades privadas, particulares, visando lucro. Enquanto, quando ela está funcionando lá, agindo através de atos de império, caberia, de fato, mandado de segurança, porque ali ela seria o quê? Uma autoridade. Funcionaria como poder público propriamente dito. Então, caberia ingressar com mandado de segurança. Mas ato de gestão comercial, como, por exemplo, hipótese em que o Banco do Brasil acaba cobrando um valor de juros além do devido, não sei o que. Isso daí não tem nada a ver com a atribuição do poder público. Aquilo ali é um ato de gestão comercial, então se vira. Gerente não me concedeu empréstimo, vou entrar com mandado de segurança? Não cabe. Então, ato de gestão comercial, de empresa pública, sociedade de economia mista e concessionário de serviço público, não cabe mandado de segurança. Artigo 5º, vamos lá. Não se considerar AMS do ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Calma, tem um detalhe. Do ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Pessoal, seguinte. Esses dois dispositivos, inciso 1 e 2, dizem para a gente que não caberá mandado de segurança quando eu verificar que existem outros mecanismos suficientemente hábeis a solucionar o problema. Ou seja, existe a esfera recursal habilitada, tranquila, fácil, permitida ao camarada para que ele resolva o problema dele. Então, para que ingressar com mandado de segurança? Desnecessário. Mandado de segurança ele seria uma medida quase que de última ratio, ela só caberia excepcionalmente, até porque entre as ações constitucionais propriamente ditas, nesses remédios constitucionais, ele teria natureza residual, só cabe em último caso, tá certo? Então, isso daí, tido em mente, a gente já pode partir para o entendimento que é o seguinte: cabendo recurso administrativo ou cabendo recurso judicial, em tese não cabe mandado de segurança. Agora, com relação ao recurso administrativo, a gente tem que ficar muito atento, porque é muito comum que recursos administrativos sejam cobrados, eu tenho que pagar para poder ingressar com recurso administrativo. E nem sempre é razoável aquele pagamento. Então, se é exigido do indivíduo que pague, tá certo? Para ingressar com recurso, eu posso ingressar com mandado de segurança sem qualquer problema. Então vamos lá, galera. Inciso 3º, da decisão judicial transitada em julgado. Não cabe mandado de segurança por causa do seguinte:
Se a decisão judicial ela transitou em julgado, o cabimento seria de ação rescisória, tá certo? Ação rescisória é o mecanismo justamente utilizado para poder desconstituir coisa julgada, tá certo? Então, se eu tenho ação rescisória como sendo possível, ou seja, já transitou em julgado, entre com ação rescisória e não com mandado de segurança. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação rescisória, tranquilo? Então vamos lá. Objetivo: proteger direito líquido e certo, proteção in natura, ou seja, desejo restituir as coisas ao estado que estavam antes. E não objetivo com mandado de segurança obter uma indenização pelo direito que foi violado anteriormente. Isso tanto é verdade que não cabe mandado de segurança objetivando obter restituição de parcela vencida. Eu até posso garantir meu direito e através desse meu direito garantido eu obter uma vantagem futura, tranquilamente. Mas o que já passou, morreu. Então lembrem, o mandado de segurança está ali para tutelar o direito líquido e certo. E a intenção dele nessa ação mandamental não é converter essa obrigação ou esse direito em uma obrigação de pagar, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu até posso obter isso, um pagamento, receber um valor, através do reconhecimento desse direito líquido e certo que eu tinha direito. Mas parcelas passadas, se eu quiser restituição, eu tenho que ingressar com ação ordinária cabível, tá certo? Então deixem isso anotado, que é muito interessante. Vamos lá. Cabimento é um cabimento residual. A lei impõe algumas vedações, essas vedações vocês estudaram aqui nos artigos 1º, vocês estudaram aqui nos artigos 1º, parágrafo 2º e também no artigo 5º, tá certo? Vamos lá. Prazo de impetração. Prazo de impetração. Troquei, né? O prazo será de 120 dias, conforme está previsto aí no artigo 23 da lei, beleza? O artigo 23 da lei prevê que a gente tem um prazo decadencial, ele não pode ser interrompido, suspenso, transformado, ampliado, reduzido, nada. É um prazo de 120 dias. Então, eu tenho até 120 dias para ingressar com a medida. Se eventualmente essa medida que eu ingressei, ela não foi conhecida do juiz em razão da ausência de pressuposto, morreu de vez? Não. Eu ainda terei o prazo restante, né, para ingressar com um novo mandado de segurança. E se o prazo venceu, eu perdi o direito de vez? Não, eu posso entrar com ação ordinária normal, que vai ter um rito processual mais demorado. A tutela será mais difícil de ser conseguida, mas pode ser conseguida sem qualquer problema, tá certo? Então vamos lá, galera. A liminar. Cuidado com esse artigo 7º colocado aí, 7º parágrafo 2º. Eu sei que isso daqui não está sendo estudado de maneira aprofundada, tá certo? Mas é um artigo que cai muito em prova, então recomendo a leitura dele por vocês. Diz basicamente o seguinte, que não será concedida a medida liminar que tem por objeto o quê? Antes de continuar, o que danado é liminar? Liminar significa aquele provimento, aquela concessão que é feita no início do processo. Eu não estou dizendo que eu estou dando provimento em definitivo. Liminar geralmente é concedida de maneira superficial, não aprofundada, até porque até então houve uma análise muito sumária, perfunctória, né? Tem gente que gosta desse nome, mas é superficial mesmo, eu não aprofundei, tá certo? Foi algo raso, tá joia? Então, o que eu viso com a liminar é não perder o meu direito. Só que veja que a liminar ela é concedida em desfavor do poder público. E quem produziu a lei foi o poder público. O que é que vocês acham que aconteceu? Dá uma lidinha aqui rápida que vocês vão ver a presepada. Desculpa o termo, mas safadeza. Diz basicamente para a gente que eu não posso conceder uma liminar com o objetivo de compensar crédito tributário. Olha só. Se for um benefício bom, significativo, eu não consigo receber. Liminar, eu posso até conseguir no final, mandado de segurança, mas de imediato não. Segundo caso, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Muamba, tá certo? Importei, tá lá o imposto de importação sendo devido, eu não quero pagar, eu posso conseguir isso através de uma liminar? Não. Porque, meu amigo, se o camarada consegue uma liminar dessa, ele vende tudo e já embolsou o dinheiro, gasta, e o poder público fica no prejuízo. 3.
reclassificação ou equiparação de servidor público. 4. Concessão de aumento ou vantagem de qualquer concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Beleza? Sempre que for para beneficiar muito, não vai caber eliminar. Justamente porque seria difícil retornar ao estado anterior se eventualmente o poder público saísse vencedor desse mandado de segurança. Então, prejuízo para não ficar para o poder público jamais, eu já estou impedindo de cara a possibilidade aí, né, de cabimento dessa medida liminar. Tranquilo? Lembrem, isso daqui eu acho que não vai ser cobrado em prova, tá certo? Eu acho que não está lá nos questionários também, mas sempre que eu trato de questão um pouco mais elaborada, né, uma questão mais refinada sobre mandado de segurança, eu vou ter, obviamente, que fazer análise mais cuidadosa desse artigo 7º, parágrafo 2º. Joinha? Galera, e agora a gente vai para o mandado de injunção, né? São os nossos dois últimos slides, algo bem tranquilo, né? O mandado de injunção, primeira informação que está aí colocada é que é uma norma auto-aplicável, ou seja, não precisa de uma regulamentação em norma infraconstitucional, como acontece com os outros instrumentos que vocês estudaram, né? Mas aqui, cuidado. Eu já falei para vocês anteriormente, né, ainda nessa aula que está gravada, que o procedimento do mandado de segurança será utilizado no mandado de injunção. Então, a lei de 2009 é utilizada aqui no mandado de injunção sem qualquer restrição, tá certo? Vamos fazer uso aqui da analogia, sem problema. Já que são situações parecidas, são ações mandamentais, usa-se sem qualquer problema. Então, vamos lá. Previsão no artigo 5º, inciso 6071. Vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, direito constitucional, liberdade constitucional, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, se eu tenho direito à liberdade constitucional, ou também prerrogativa inerente à soberania, cidadania e nacionalidade, cabe mandado de injunção. A lógica é a seguinte, galera. Quadrinho de novo. Galera, olha só. Constituição prevê o direito, tá certo? Esse direito constitucionalmente assegurado está lá previsto, está grafado, tem lá previsão bonitinha do direito. Mas o danado do legislador não foi... Adivinha, né? Ele fez o que ele gosta muito de fazer. Nada que preste. Simplesmente deixou de regulamentar aquilo que é essencial. Foi cuidar de outras coisas, foi abrir um CPI, foi regulamentar porcaria em direito penal, né? Porque, querendo ou não, tudo agora eles querem transformar em crime hediondo, porque eu acho que garante voto, né? Mas regulamentar situações mais complexas, realmente importantes para o cidadão, acaba deixando de lado, né? Principalmente se for uma regulamentação favorável ao cidadão e que repercuta em gasto de dinheiro, né? De forma que não seja em campanha. O negócio é complicado, né? A gente já conhece a nossa realidade. Então, minha gente, o que eu devo fazer? O que eu devo utilizar? Por que será que foi criado isso? Não, porque o nosso legislador ele trabalha muito, né? Então não havia necessidade, é um instrumento que está lá abandonado, né? Não, pelo contrário. A gente sabe muito bem que a ADI por omissão e o mandado de injunção são ações que foram criadas justamente porque se sabia desse péssimo costume, né, de se manter inerte. O legislativo ele acaba se tornando muito inerte, né, nesse nosso país, no que diz respeito à regulamentação destes direitos e liberdades constitucionais e também dessas prerrogativas aí colocadas por vocês, né, como nacionalidade, soberania e cidadania. Então a forma de eu fazer valer
eu falo de provocar o legislativo ou o órgão regulamentador a trabalhar, é justamente o mandado de injunção. Lembrando também que eu já tinha falado para vocês que o mandado de injunção ele é muito similar à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. A ADO, galera, é uma ação, tá certo, de controle de constitucionalidade, mas é um controle de constitucionalidade dito o quê? Concentrado, tá certo? Concentrado por quê? Porque vai se dar no STF. Outro detalhe, além de ser uma ação de controle concentrado, como é que eu posso dizer? De controle abstrato. E aqui o nosso controle é diferente, é do caso que concreto. Até porque vocês todos aí, têm legitimidade para ingressar com essa ação sem qualquer problema. Então cuidado com o que vai ser colocado aí no quadro, olha só. Ação de controle o quê? Concreto. Joinha. Ao passo que troquei de novo. Ao passo que a ADI por omissão não é uma ação de controle concreto, mas uma ação de controle abstrato, onde eu simplesmente, na qualidade de legitimado ativo, vou lá e provoco o legislativo, né, para que ele se manifeste regulamentando aquele dispositivo da Constituição que estava lá sem regulamentação. Mas eu também tenho o mecanismo individual, onde eu posso ingressar com mandado de injunção sem qualquer óbice, com o intuito de fazer regulamentar essa lei. Só que, galera, cuidado, enquanto a ADI por omissão ela não previa formas reais de, como é que eu posso dizer, de coagir o poder público a regulamentar, no mandado de injunção a gente vai discutir a história das teorias concretistas e não concretistas. De fato, o Poder Judiciário não pode obrigar o Legislativo a legislar, mas eventualmente ele pode adotar uma forma, uma técnica de decisão que a gente chama de decisões ativistas, né? As decisões que simplesmente vão regulamentar situações, tá bom? Então, feitas essas observações básicas, né, a gente vai aqui para a parte do material. O material da gente trata o quê? Ação de controle incidental de inconstitucionalidade, porque acontece, num caso concreto, é um processo constitucional subjetivo porque diz respeito à pessoa do impetrante, tutela de direitos fundamentais, inviável à impetração por entes federativos, pessoas jurídicas de direito público e órgão público, mas cabe o mandado, justamente porque esse daqui não é direito fundamental da pessoa jurídica, né? E a gente também tem o que? Admissível mandado de injunção coletiva, analogia ao mandado de segurança. Então, lembrando, se eu tenho um mandado de segurança coletiva, eu também posso ter um mandado de injunção coletiva, porque, lembrem, a lei do mandado de segurança se aplica quase que na integralidade, obviamente obedecendo aqui as particularidades, né, ao mandado de injunção. Se eu tenho um mandado de segurança coletivo, também terei um mandado de injunção coletiva. Não estudaremos um, não estudaremos o outro. Certo, mas sabemos que existem os dois. Com relação à legitimidade passiva, somente pessoas estatais, tá certo? Órgãos públicos, só se tivesse o poder regulamentador. Mas de fato aqui somente quem tem esse poder de legislar, de regulamentar, que pode figurar aqui como sujeito passivo. O objeto, né, garantir direitos que possam ser exercidos, garantir direitos que não possam ser exercidos sem a norma regulamentadora, dotado de generalidade e abstração. Procedimento adota-se analogamente mandado de segurança e novo CPC. Efeitos da decisão, galera. Vamos lá. Nossa última parte, talvez a parte aqui que gera um pouquinho de dúvida. Cuidado, certo? Se eu fosse vocês, eu dava uma respirada, tranquilizava, tomava uma aguinha e agora a gente vai começar. Galera, olha só. O que eu estou falando aqui é justamente daquilo que guarda distinção, certo? É diferente do que vocês viram lá na ADI por omissão. Enquanto na ADI por omissão não tinha uma forma real de coagir, de resolver, justamente porque lá dizia-se que no máximo eu poderia comunicar ao poder público para que ela adotasse as medidas necessárias, né? Justamente naquela situação lá de estado de coisa inconstitucional, a gente já tem falado, né?
No mandado de injunção, isso também funcionava da mesma forma até o ano 2007. Só que o judiciário, né, os doutrinadores começaram a perceber, pô, para que eu vou ter dois instrumentos praticamente idênticos e de quebra dois instrumentos que não resolvem nada? Então a teoria não concretista, que era aquela que dizia que o mandado de injunção, ao ser julgado, o julgador não poderia concretizar esse direito, ele somente poderia comunicar ao poder público, isso aí foi abandonado em 2007. Então a teoria não concretista não é mais utilizada, pode anotar, tá certo? Teoria não concretista, que é basicamente a mesma coisa que acontece na DI por omissão, desde 2007 não é utilizada. A partir de agora a gente discute três teorias concretistas: individual, geral e intermediária. Vamos lá. Teoria concretista individual significa que eu posso ingressar com mandado de injunção, só que isso beneficiaria somente a mim. Não tem possibilidade de beneficiar outras pessoas. Teoria concretista geral. Ingressei com mandado de injunção em benefício próprio, mas aquele direito que foi reconhecido pode o quê? Ter eficácia erga omnes, ou seja, se estenderia a outras pessoas com o direito idêntico. Então, a partir do momento em que eu reconheço o direito desse indivíduo que ingressou com o mandado de injunção, eu também faço valer isso para todos os demais, porque eu acabei regulamentando aquele vácuo legislativo e aquilo não foi só para uma pessoa, foi para todas as pessoas, tá certo? E a gente tem ainda, né, a última teoria, que é justamente a concretista intermediária, que diz basicamente que eu vou dar ciências ao poder público para que regulamente um determinado prazo de 6 meses, por exemplo, e caso ele não faça, eu vou regulamentar isso através de uma decisão ativista. E essa decisão, obviamente, poderá ser utilizada por qualquer pessoa, porque essa decisão já estará regulamentando a situação de ausência de legislação, tá certo? Só para constar, tá certo, essa teoria concretista individual, geral e intermediária, essas teorias já foram invocadas pelo STF, tanto que aqui vocês têm vários casos, né, que foram listados no material. A concretista geral, ela traz o caso mais legal aí para vocês, que é justamente a história da greve dos servidores públicos, né? O servidor público ele não tem direito à greve reconhecido em lei, mas fizemos valer o direito de greve do trabalhador comum seletista para ele, tá certo? Isso aí foi através de um mandado de injunção que se ingressou também perante o Supremo. E por fim, galera, eu vou dizer para vocês o seguinte: prevalece hoje a teoria concretista individual, tanto na doutrina como na jurisprudência. De modo que, se eu ingressei com mandado de injunção, aquela regulamentação, o uso da analogia para regulamentar, só vai servir para direito próprio. Tranquilo? Galera, eu vou encerrar a nossa aulinha por aqui. Basicamente é a última aula que eu estou ministrando, tá certo? Por vídeo, tudo bem. Mas a partir nossos próximos encontros serão somente provas. E, bem, eu acho que essa é a última aula que eu estou ministrando de fato, porque devo assumir em breve, né, tá bem próximo a questão lá do concurso. Então, foi um grande prazer, foi ótimo ter esse encontro com vocês. Vou sentir bastante falta de todos, porque assim, eu brinco muito dizendo que quero muito assumir emprego, quero muito isso, tudo mais, só que, vamos lá, eu acho que depois de um tempo dando aula a gente se acostuma, a gente começa a sentir falta, né? Por exemplo, quando a gente está de férias, né, de ter esse contato com vocês, a gente tem um carinho especial por vocês, né? E, bem, certamente vou sentir bastante falta de tudo, desse contato, das brincadeiras. E, bem, é isso. Fico muito feliz pela oportunidade que vocês me deram esse semestre de conhecê-los. E com relação a outras coisas, né, vamos lá. A provinha vai ser na próxima aula, vai ser tranquila. Lá eu vou me despedir de vocês propriamente, tá certo? E desejo a todos uma excelente aula, um excelente final de ano. E, bem, espero ter contribuído um pouquinho no aprendizado de vocês, tá bom? Um grande abraço, valeu, valeu, tchau, tchau.